Fala pessoas, dia 28/10, segunda-feira, e hoje nós não vamos às notícias, a gente vai falar um pouco das eleições municipais, explicar um pouco o cenário geral da coisa, né? Ainda tem um pessoal brigando ainda, acontece, tem muitos cancelamentos ainda em processo, né? Porque tem gente que não esquece certos assuntos, mas algumas coisas chatas aconteceram, a gente vai mostrar aqui. Tem muita gente comemorando, eu não sei o que estão comemorando, porque infelizmente a direita ela perdeu em 2022 pra frente, ela foi aí diminuída, ela foi delapidada, ela foi diluída em uma social-democracia disfarçada, né? A gente vai explicar muito bem o porquê. E a gente vai ver que o povo perdeu, tá? Mas de qualquer forma, em alguns lugares você teve aí o pior jogado de lado. Então um PT, um PSOL ficou de fora, mas ainda temos o Centrão e muitos problemas a lidar. Muita gente não gosta desses assuntos, quer comemorar, eu não sei o que vão comemorar. A gente vai ver uma visão geral da coisa, como o ranking dos partidos de todas as cidades do país. PSD sempre o maior vitorioso, né? Aí temos o Kassab, PSD 5,5, seguido de MDB e progressistas. Então você vê aí que boa parte aí do Centrão já tem o domínio do Brasil, tá? Alguns candidatos de direita, como em Fortaleza, André Fernandes não conseguiu, né? Foi por um fio, quase foi raspando, ele não consegue vencer. Curitiba, a Cristina Gremel, ela também não conseguiu, muita gente aqui no canal torcia por ela. E o Bruno também, que eu considerava já uma vitória certa, também não venceu. Então isso aqui são só 3 dos principais aí, mas o PL aí teve muitos problemas. Só ganhou em Aracaju e com a Abílio Brunini em Cuiabá. Tá? Mas perdeu em Belém com o Éder Mauro, que eu torci bastante. Eu gosto do Éder Mauro, ele é um cara simples, eu acho ele um cara aí raiz. Torcia por ele, infelizmente não conseguiu. Como a gente falou, Belo Horizonte, Bruno não conseguiu. Fortaleza, André Fernandes também não conseguiu. Goiânia, Fred Rodrigues com uma grande aí polêmica envolvendo Gustavo Gaia. O próprio Bolsonaro foi falar com ele lá, aparentemente não deu jeito. João Pessoa perdeu também com o Queiroga, ministro, ex-ministro do Bolsonaro. Manaus perdeu o Capitão Alberto e Palmas perdeu com Janade Valcari. E aí, esses nomes, você vê que teve muita derrota, né? Mas a maior cidade do Brasil teve aí uma suposta vitória. E a gente vai conversar um pouco sobre ela, porque teve uma coisa ali meio chata que aconteceu. Por quê? Nunes ignora Bolsonaro e acredita a reeleição ao líder maior Tarcísio. Então eu assisti ao vivo com o pessoal do canal lá na Twitch e a gente ficou esperando o básico, tá? O Nunes falar do Bolsonaro, agradecer, falar um simples obrigado, Bolsonaro. Não existiu essa fala. Não existiu obrigado, Bolsonaro, e ponto final. Ele chamou o Tarcísio de líder maior e depois ele agradeceu de novo, ainda falou, juntou Tarcísio com a palavra futuro. E você vê que não teve nenhum tipo de agradecimento. O Nunes fala em vitória da gestão, enaltece Tarcísio como líder maior e faz menção tímida a Bolsonaro. Qual que foi a menção, né? A menção que ele cita o Bolsonaro a falar de vice. Chegou o momento de agradecer, sim, o vice. Ele chama o vice, o Melo Araújo, e fala assim, isso aqui foi citação do Bolsonaro. Mas não falou obrigado também. Agradeceu o vice. Na verdade, o Nunes agradeceu a todo mundo. Agradeceu a mãe dele, agradeceu um monte de gente lá do fundo que eu nem sei quem é, agradeceu o Kassab, agradeceu um monte de gente. E o Bolsonaro não foi citado. E aí muita gente eu comecei, né? Falei isso aí nas redes sociais, eu fui bombardeado, falando, mas ele precisava agradecer? Não precisa, ele fez de bom grado. Imagina que você tem aí uma empresa, e você faz a empresa crescer, você é o cara principal, você que ajusta as coisas, você que tem um nome, você que tem aí todo o pensamento por detrás do projeto, a empresa consegue aí negócios incríveis e aí o seu, né, o coordenador lá agradece todo mundo menos você. Né? O cara que te deu a possibilidade. Lembrando, Nunes tem 83% dos eleitores de Bolsonaro, tá? Então, se o Bolsonaro não tivesse acenado para o Nunes, ele não estaria nem no segundo turno. E ele agradece o Tarcísio. Lembrando que o Tarcísio, ele não seria absolutamente nada se não fosse aí uma pessoa que trabalhou com o Bolsonaro. E muita gente que se diz, são os novos bolsonaristas ligados ao Centrão, né, que eles falam assim, não, a gente é o bolsonarista mais puro possível. E aí eles, quando vem Bolsonaro sofrendo uma injustiça, ao invés de defendê-lo, fala que não precisa, que ele está tudo bem, que agradeceu sim, que na verdade só citar o nome tá bom. E eu fico pensando, imagina você ter amigos assim, que veem você ser
né, apanhar aí dos caras ou não levar o crédito das coisas, ao invés de ficar do seu lado, fala, não, ele nem liga, ele não tá ligando. Imagina a cara, porque o primeiro turno foi assim, né? Bolsonaro, ele fez aí a campanha, brigaram com ele, porque o Bolsonaro, muita gente esquece esse detalhe. Ele flertava com o Marçal, chamava o Marçal de inteligente, falava que o Nunes não era um candidato perfeito, e depois, no dia da votação, falou que o Marçal era inteligente. O Malafaia acabou com o Bolsonaro de criticar, fez críticas absurdas, né? Mas isso aí o pessoal esquece. E o Bolsonaro, sabendo que foi essencial no primeiro turno, viu que Kassab e o Valdemar começaram a elogiar muito o Tarcísio e não falar dele para 2026. O que o Bolsonaro fez? Se revoltou no primeiro turno. E os caras não aprenderam. Chega o Nunes, agradece o Tarcísio e não menciona. Agora vê se o Kassab e seu Valdemar vão manter as aparências, porque o que está acontecendo aqui é exatamente o que aconteceu no passado com o Deltan, naquela famosa fala, descolar do Bolsonaro sem descolar dos apoiadores. E os apoiadores, aí mais fiéis, os puros, não estão percebendo esse pequeno detalhe, que os caras, eles utilizam o capital político do Bolsonaro, como o Malafaia fez, humilham o Bolsonaro, e depois que eles conseguem, não falam nenhum obrigado, né? É uma cena simples, clara, e o contorcionismo nas redes sociais é absurdo. E fala, não precisa agradecer, não, ele já citando o Tarcísio é Bolsonaro, não tem problema nenhum. Não, na verdade tá ótimo, porque ele citou o vice, e aí citou o nome do Bolsonaro uma vez, tá super ok. Lembre-se, 83% dos eleitores foram de Bolsonaro, o Nunes era um cara inexpressivo, é um cara que não sabe debater, é um cara que não tem um carisma, e se ele não tivesse o apoio do Bolsonaro, ele não estaria no segundo turno, e mesmo assim ingratidão é absurda. E é engraçado ver esse povo tão purista, tão Bolsonaro raiz, ver essa injustiça acontecendo e ficam só simplesmente passando um pano, falando que na verdade foi tudo uma grande vitória, sendo que o povo perdeu bastante. A única coisa que a gente pode ver aí é que Guilherme Boulos, com 40%, teve 2 milhões de votos, é menos do que as abstenções. Então, como diz aqui o Nicolas Ferreira, eu nem queria trabalhar mesmo, brincando, falando aí do Boulos, fazendo meme, e eu digo aqui no print, milhões do seu dinheiro foram gastos para uma campanha que não bateu nem as abstenções. Essa é uma grande derrota para o povo. Então você imagina o fundão eleitoral, que é um dos maiores absurdos que acontece no Brasil, são bilhões, você sabe o que é bilhão? Dinheiro usado, foi usado muito, o que mais gastou foi o Boulos, e o cara com uma rejeição absoluta, porque a gente sabe muito bem que ele tenta emular um Lula e o Lula está queimado, porque ninguém mais aguenta um partido como o PT, um partido comunista, ele avança as pautas e aí ele enfraquece o país de uma forma muito rápida. E o que acontece? Infelizmente, o povo sente isso no bolso, na saúde, no que for. Tá? Então o que eu falo, o grande derrotado aí da situação com certeza foi o povo nisso aí, porque a gente teve, né, como eu sempre falei, depois de 2022 os caras vão fazer de tudo para a volta de um centrão, para uma social-democracia, a gente vai ver aí uma direita completamente perdida, você nunca viu tantas brigas acontecerem, quantos cancelamentos, espantalhos foram usados. Aí o pessoal cita muito Marçal, por exemplo, que tava lá com 3 mil visitas na live dele, ele falou, deve ter sentido aí sozinho, falou, vamos fazer uma sabatina lá. Com certeza deu votos para o Boulos, mas mesmo assim não deu diferença nenhuma, continua aí abaixo das abstenções, né? Então, sinceramente, ainda é um nome muito citado, só que aquilo que eu queria citar é exatamente o cenário geral da coisa, né? Não é personagem A, B ou C, que tem muita emoção, muita torcida. E na verdade, como é que você consegue torcer num cenário onde você não tinha um real, verdadeiro candidato de direita? 100%. Porque você chamar um Nunes que tinha secretária como Marta Suplicy de direita e achar que a vitória é uma coisa mais absurda possível, eu fico pensando como é que você, por exemplo, que me assiste há muitos anos, ainda tem dúvidas que a coisa está muito feia, que a coisa está horrível, né? Aí você vê o cenário que aconteceu, esse cenário aqui. A gente vê aí o Nunes, né, com tantos problemas aí, e ele conseguiu vencer. Você acha mesmo que se tivesse escolhido qualquer outro, que seria aí mais... vamos dizer assim, pelo menos que não tivesse um passado um pouquinho, né, complicado como o Nunes, mas né, que foi prefeito, não fez absurda, quase nada. Se você tivesse colocado um Salles, sei lá, qualquer nome que você pensar de direita, assim, mais raiz, mais próximo do bolsonarismo, você acha que não teria a chance de vencer em São Paulo? E mesmo se você não tivesse vencido, não seria melhor do que dar mais do mesmo, alimentar o sistema? Mas enfim. Tem gente que considera uma vitória, né? São Paulo, quem considera a vitória, acho que não mora aqui, né? E como eu moro aqui, eu tenho aí, vamos dizer assim, prioridade em dizer que o São Paulo estava bem ruim.
torcemos pro melhor. Torcemos para, vamos ver, talvez eles pensem no futuro e comecem a melhorar a cidade. Aconteceu, espero que o pessoal fique satisfeito, tá? Só não espero que comemorem, porque comemorar é uma tolice, na minha opinião. E, infelizmente, perdemos aí em outros lugares do Brasil e o Centrão tomou conta, né? Nesse caso com o PSD, MDB, progressistas, dentre outros aí, né? Mas essa é a realidade brasileira, não tem muito o que fazer, agradeço que acabou isso aí, né? Os cancelamentos ainda vão ocorrer bastante e eu tenho certeza, né? Vai depender muito do que vai acontecer agora, de como vão tratar o Bolsonaro depois, né, desse teatro que aconteceu aí dos caras pegarem o capital político do Bolsonaro, utilizar e nem agradecer direito. Vamos ver daqui pra frente o que vai acontecer, né? E em 2026, muito provavelmente tudo isso vai acontecer novamente, porque uma lacuna, um vácuo aconteceu na direita, onde você não tem um candidato 100%, né, como aconteceu em São Paulo. Então, quando você não tem um candidato 100%, você vai ter aí pessoas que vão aparecer do nada, emulando um conservadorismo, falando que são isso, são aquilo outro, né? Provavelmente serão sociais-democratas, o pessoal não vai conseguir identificar muito, e aí, se continuar esse papo de apoiar o Centrão, a gente vai ter exatamente o que a gente tinha nos anos 90, a mesma coisa de sempre, né? E aí vai ser sempre aquela coisa, se você não apoiar esse cara aqui do Centrão, é porque você é fã de A, você é fã de B, você é fã de C. E é um desgaste muito grande para todos, né? Ainda mais para mim, que eu não tenho ligação com nada, né? Anos e anos aí eu não tenho ligação com nenhum político vai me recomendar, nenhum político vai ficar falando sobre mim, você não vai nunca me viu foto com político, você não vai me ver enriquecendo, né? Você vai ver a gente aqui pé no chão. Eu agradeço aí o pessoal da minha comunidade fechada, que 97% das pessoas entenderam. Um ou outro, né, foram lá defender o Nunes. Eu falei, onde eu estou, cara? O que aconteceu? Que eu falhei na minha comunicação? Não sei, pode ser. Mas o importante é o quê? Que a gente fique de olho aí, tá? Vendo o que tá errado, por exemplo, essa questão de fundão eleitoral, de dinheiro que foi gasto, milhões aí em campanhas que não deram nada, né? Tem muita coisa aí estranha acontecendo pelo Brasil, mas a gente avisou, não avisou? A social-democracia ia tomar conta, ia começar a ocupar o espaço da direita, e a direita ia se transformar nisso, porque o sistema ia começar a cobrar e aí iria para cima. Pois é, infelizmente está acontecendo. Mas uma coisa eu posso, depois de tudo isso, dar uma animada. Provavelmente o Brasil não vai virar uma Venezuela. Estou torcendo por isso e o que indica que não vai. Mas vai continuar patinando assim como sempre patinou, piorando um pouquinho, mas não piorando de vez. Porque o Lula ele aparenta estar bem assim, preocupado, cancelando viagens, acontecendo coisas estranhas, nem votar foi, tá? Fique de olho. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Esse foi o vídeo de hoje, só pra gente comentar sobre isso. Infelizmente, eu sinto, né, ser o cara que traz sempre as notícias ruins, mais pé no chão, mas eu aposto que se você tá aqui, você já tá acostumado, né? Mas o importante é ter a verdade. Se iludir é muito pior, porque quando vier a conta, você fala, nossa, eu gastei tudo isso. Pois é, gastou sua inteligência em verdades vazias. Muito obrigado, a gente se fala em breve. Muito obrigado e até mais.